quando a direção me contactou para falarmos sobre o que seria o futuro do projeto da Floorgrade, claramente era mudar para melhor, tentar mudar para melhor. O clube não estava a passar um bom momento e foi sobretudo nisso que nos focamos como equipa técnica de mudar os métodos de treino, mudar a abordagem aos jogadores, mudar a imagem do próprio clube para com o futebol, para com a arbitragem, perante toda a gente, e foi isso que fomos fazendo aos poucos. Quando entramos vimos claramente um grupo muito desunido, muito pouco à imagem do que é a Floorgrade, do que é o intuito de família, os princípios de família, de união, o espírito de entreajuda, e aí foi o nosso primeiro foco, não só no jogo, mas sim no que era a relação entre os jogadores, a relação do balneário, a relação dos próprios adeptos, conseguir trazer mais gente a ver o nosso jogo, e foi isso que foi acontecendo. Nos 2 primeiros jogos também, porque tivemos um dia para treinar e depois logo o primeiro jogo, e depois uma semana de treinos normal, não se conseguiu mudar tudo de uma só vez. Foram os 2 primeiros jogos com um empate e com uma derrota que não foi o que nós queríamos, mas depois a equipa, com o passar do tempo, foi adquirindo também os nossos processos, a nossa ideia, entendendo o que nós queríamos para o jogo e também a relação entre o que era a minha forma de estar para com os jogadores, a minha forma de estar perante a direção, a minha forma de estar perante os adeptos, e depois as coisas começaram a correr-nos bastante bem. Fizemos 8 jogos consecutivos a ganhar, 10 jogos consecutivos sem perder, o que faz com que nós nessa fase conseguimos escalar a tão difícil tarefa de grau a degrau, ir subindo na classificação, acabando a primeira fase nos 4 melhores ou nos 4 primeiros lugares, que nos deu acesso à fase de subida, que era o que nos garantia naquela altura a fase de manutenção, que foi o que na altura, quando tinha falado com a direção, o mais importante seria garantir a manutenção o quanto antes, visto que o clube não estava numa fase tão boa, e ao irmos à fase de subida foi claramente o primeiro ponto alto da época. Depois, na fase de campeão, optamos por ir buscar a chamada prata da casa. Fomos buscar um jogador que tinha saído ainda na própria época, o Xavi, para reintegrar o plantel. Fomos buscar 3 jogadores aos sub-22, demos mais minutos aos atletas que eram sub-22 que estavam no plantel sénior. Acabamos por estrear 8 jogadores sub-22, 7 tiveram a oportunidade de jogar a titular, o que também demonstra um bocadinho o que o clube pretende para o futuro, a aposta nos jovens, na qualidade. Eu também, pela idade que tenho, tive que apostar um bocadinho por aí, não só olhar para o nome e para a idade dos jogadores, mas sim para a qualidade. Nós tínhamos jogadores com muita qualidade que tinham que jogar, um ainda júnior de primeiro ano, que se tem qualidade tem que ir lá para dentro, e o clube não pode ter medo de arriscar no que toca à idade dos jogadores. E a prova disso foi que fizemos uma fase de campeão em que acabamos como 4º melhor clube de Aveiro, bastante positivo para um primeiro ano no campeonato da Elite, e pronto, foi globalmente, considero que foi uma época muito bem conseguida da parte de todos, equipa técnica nova, pessoas com que eu conhecia há muito tempo, e é sempre importante salvaguardar ou relembrar que todos eles, para virem para trabalhar comigo a meio da época, tiveram que sair das zonas de conforto. Tanto o Nico, que saiu do Boa Vista, que estava lá praticamente 10 anos, para vir trabalhar comigo. O treinador do guarda-redes, o Zé Sampaio, exatamente igual. O Gonçalo estava numa posição muito favorável no sub-17 de Boa Vista e quis sair para vir trabalhar comigo. O Tiago, que estava há um ano sem trabalhar, mas que tinha muito conhecimento no que era esta divisão, que veio trabalhar connosco. O único que acabou por ficar também na estrutura foi o fisioterapeuta, o Pedro Barros, e acho que o culminar das nossas personalidades, o dar a verdadeira importância a cada um no trabalho, foi fundamental para o sucesso, que acaba por ser o sucesso dos jogadores, porque são eles que jogam, e foi fundamental também os jogadores quererem aprender e deixarem-me também mostrar um bocadinho do que são as minhas ideias, que por vezes são um bocadinho diferentes do que é o normal. A minha abordagem é um bocadinho diferente do que é normal, mas os jogadores mostraram sempre muito abertos a aprender, a ensinar, e foi o culminar todas estas situações que
que deu na brilhante época que tivemos. Como treinador principal tinha sido a primeira experiência, o que foi bastante positivo para mim. Agradecer também à direção a coragem que teve em apostar na qualidade e não na idade, porque é muito difícil hoje em dia haver clubes a apostarem em treinadores não tão conceituados e não tão batidos, como se costuma dizer nos campeonatos, apostar em treinadores que tenham filosofias diferentes do que estamos sempre habituados a ver, que acaba sempre ser um bocadinho mais do mesmo, e tenho que agradecer, e irei agradecer sempre à direção da Floor Grade o quanto apostaram em mim e o que nunca a minha idade foi um problema para a minha competência. Infelizmente, o início da segunda volta, a primeira jornada da segunda volta, no final do jogo contra o Oliveira do Bairro, eu tive um pequeno acidente de saúde que durante 24 horas me imobilizou o lado esquerdo do corpo. Ninguém percebeu muito bem o que é que tinha acontecido, nem eu mesmo, o que me deixou de fora 2 semanas de treinar e de fazer o que eu mais gosto. E aí todos os médicos, por precaução, disseram-me que em princípio eu iria ter que parar meio ano ou 1 ano por precaução de saúde. Falei com a direção, já estávamos a preparar o que era a próxima época, tentar estar sempre um passo à frente, e já estávamos a preparar, e muito bem, a próxima época, mas não podia estar a deixar o clube pendente. Para mim, o mais importante é sempre o clube. Disse-o várias vezes também aos jogadores que o clube tem que continuar sempre, e fui o primeiro a querer falar com a direção e assumir que, se não tinha a certeza que estaria a 100%, que o melhor seria procurar outros caminhos, que não o meu, mas que estaria sempre apto e disponível para colaborar com o treinador que viesse, e foi assim que aconteceu. Felizmente, e um bocadinho fora do timing, 3 semanas depois, com a ida a outros médicos, percebemos que o problema não teria sido por razões futebolísticas, foi só um problema sanguíneo que aconteceu, e por acaso aconteceu depois de um jogo, não teve nada a ver com o futebol ou com o stress ou com alguma coisa relacionada com o desporto. Foi neste caso, um problema que o meu corpo teve, que podia ter tido em qualquer outra situação. E pronto, foi assim que os caminhos acabaram por se desencontrar, sendo que serei sempre um adepto da Floor Grade e espero que um dia as portas se voltem a unir, porque eu vou continuar a treinar, estou bem, estou apto a treinar. Esta oportunidade, claramente, que me abriu muitas portas no que é o processo de treino, e as pessoas conhecerem também o João Aguiar como treinador principal, a minha forma de estar, a minha forma de treinar, os jogadores, a forma de eu lidar também com eles mesmos, e certamente que isto foi o início de uma história muito feliz que eu vou tentar construir como treinador principal. A Floor Grade foi a primeira etapa, onde haver muitas outras etapas, e se Deus quiser, mais à frente poderei voltar assim que o clube quiser, e também se os patamares entre treinador e clube estiverem a bater certo, pode ser sempre novamente uma união muito feliz. E pronto, como final da época, agradecer a toda a gente. Felizmente acabou com toda a gente bem, tanto a nível desportivo como a nível pessoal, e aí falo mais de mim, que estou bem, pronto para treinar, cheio de vontade de treinar, e é esperar e ver o que o futuro dirá. A época foi boa, e acreditar que mais cedo ou mais tarde a competência e o que foi feito nesta época também me trará coisas bastante risonhas. Perfeito?